acompanhar e orar por nós na exposição. Também quero fazer menção, um prazer ver a irmã Luciana, esposa do pastor Ciro de Borges, sua filhinha, viveram conosco alguns anos atrás a linha Prelina. Foi uma alegria, um prazer conhecê-las, prazer revê-la também. A vida cristã do obreiro do Senhor no lar. Para essa exposição, nós separamos alguns textos e iniciaremos a nossa primeira participação em termos de aula falando sobre o relacionamento do obreiro do Senhor com a sua esposa. Pretendemos, na sequência, falar sobre o relacionamento do obreiro do Senhor com seus filhos, que provavelmente não vai ser feito hoje, e sequenciar conforme os conteúdos aí previstos. Eu tenho me alegrado no Senhor em ver crescer e se multiplicar as escolas bíblicas no Brasil. Eu tenho participado de primeira escola bíblica, segunda escola bíblica, terceira escola bíblica, quarta escola bíblica. Penso que não é diferente com o pastor Ciro Borges. E tenho participado da 50ª, da 70ª escola bíblica de obreiros. Escolas já muito antigas e tradicionais e escolas muito novas. Há no Brasil, no seio das Assembleias de Deus, um grande despertamento para o estudo da Palavra de Deus. Eu falei há dias atrás, ali em Rondônia, que parece que aquela fase do oba-oba pentecostal, a poeira está baixando, porque a poeira sempre baixa, a poeira de oba-oba sempre baixa, aquele fogo de palha que sobe, num segundo desaparece. Parece que a coerência e a consciência voltou a tomar o seu devido lugar e espaço na mente e na visão dos grandes líderes da nossa igreja no Brasil. Só temos que louvar a Deus por isso. Escola bíblica de obreiros é sempre uma oportunidade para pensarmos e repensarmos a nossa prática ministerial e a nossa vida pessoal enquanto pastores, enquanto obreiros. Afinal de contas, nós ensinamos, cuidamos, mas precisamos também aprender e sermos cuidados. Quando a gente foca apenas no ato de ensinar e de cuidar dos outros, podemos incorrer no risco de nos esquecermos de cuidarmos de nós e da nossa família. A proposta do pastor Martim, junto com a diretoria, o Ministério e a Igreja Local, foi excelente. Trabalhar esses aspectos práticos da vida do obreiro enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto marido, enquanto obreiro. Esses aspectos da vida pessoal, familiar e ministerial. Uma maravilhosa combinação que certamente proporcionará para todos nós aqui uma grande edificação durante esses dias e noites. É impossível que nós tratemos da vida familiar do obreiro sem tratar de forma mais específica e delimitada da sua vida conjugal, do relacionamento do obreiro com a sua esposa. Na mesma epístola utilizada como tema para esta escola bíblica, nós encontramos no capítulo 1 de Tito, no início das recomendações, das especificações, das qualidades, dos critérios para a separação de bispos e presbíteros, lá no capítulo 1, versículo 6, já no início da lista, Paulo escrevendo a Tito e dizendo: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. A monogamia, o ter uma mulher, é o grande ideal bíblico de
de Deus para o homem, do Senhor para o obreiro. Se Deus nos deu o privilégio, a recomendação de termos uma esposa, é porque Ele deseja que toda a nossa atenção, que as primícias daquele tempo das relações humanas e não da relação com Deus, seja dedicada a essa esposa. A sua esposa, a minha esposa, são as mulheres que devem ter o melhor de nós, em termos de tempo, de atenção, de satisfação, de amor, de honra. É isso que Deus espera de nós enquanto obreiros. É isso que a igreja espera de nós enquanto obreiros, porque a pessoa do obreiro e a família do obreiro, o casamento do obreiro, é espelho, é referencial para toda a igreja. As exigências da relação do obreiro em termos familiares são muito rígidas, firmes, à luz da palavra de Deus. Nós vamos citar alguns versículos que fundamentam essa minha declaração, para partirmos para seguirmos o texto da nossa apostila. Por exemplo, essa rigidez, essa exigência, essa prerrogativa incondicional de Deus na relação familiar de obreiros ou futuros obreiros, nós encontramos presente, por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, em especial versículo 4 e 5, que diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ontem dormiu no Senhor um grande teólogo, escritor, embora de uma linha teológica confessional diferente, um pouco divergente da nossa, mas naquilo que converge, muito bom, John Stott. E ele escreve no seu comentário a primeira epístola de Timóteo e de Tito, dizendo que para os casados, um dos grandes, se não maior campo de treinamento e preparação ministerial se chama a família. As lições práticas, os princípios que nortearão a relação obreiro-igreja se encontram presentes na família, na relação marido, esposa, pais e filhos. E é uma grande verdade. Por isso, a recomendação citada de Paulo a Timóteo, na mesma epístola, ainda no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 8, nós lemos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E o princípio aqui é simples. Eu quero dizer, eu costumo dizer, meus irmãos, que eu não vim trazer nada de novo, porque os irmãos já não saibam. Talvez uma abordagem diferenciada, um olhar e um estilo diferenciado de apresentar aquilo que vocês já sabem. Nós estamos aqui para relembrar o que sabemos e para pensar e refletir, não apenas a lembrança, mas se a lembrança está sendo vivenciada. Porque não basta saber,
preciso viver. Está dentro daquilo que é a proposta para essa escola bíblica. E às vezes a gente sabe muito, sabemos muito, mas praticamos pouco. Então sempre vale a pena lembrar, Paulo disse: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Então nós encontramos vários textos na Bíblia que ressaltam essa importância, esse valor, esse referencial da relação familiar do obreiro, esse fundamento, essa base, essa prerrogativa, essa exigência para que esse indivíduo seja absolvido, para que essa pessoa adentre, seja recebido no santo ministério. Então vamos lá, a partir daí, falar um pouco sobre a relação obreiro e esposa. Você vai encontrar na apostila, nessa página primeira que já citamos, o relacionamento do obreiro com a sua esposa. No primeiro momento nós falamos da necessidade do obreiro dedicar tempo e atenção à sua esposa. Colocamos a questão aí: quantidade de tempo e qualidade de tempo. Qualidade de tempo, ou melhor dizendo, quantidade de tempo, é algo que está cada vez mais escasso em toda a nossa vida. Ativismo ministerial, profissional, acadêmico tem tomado nosso tempo. E para agravar a situação, do pouco tempo ou vezes que nos resta, fazemos mau uso dele, ou investimos em relações que não promovem ou não agregam valor à nossa vida ou ao nosso ministério. E investir tempo para a esposa é algo que agrega valor para a vida do obreiro, para o seu ministério. O texto base para a nossa abordagem, cujos princípios cabem para toda a relação conjugal, está em 1 Coríntios 7, 32 a 35, sobre dedicação de tempo e atenção, e vocês poderão ler na própria apostila, porque nós transcrevemos o texto da versão de Almeida Revista e atualizada. 1 Coríntios 7, 32 e 35 nos diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, eu vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A grande questão desse texto aqui para nós obreiros é simples. Como dividir, porque é preciso, o tempo dedicado à obra de Deus, o tempo dedicado ao Senhor, com o tempo dedicado à esposa? Primeiro, é necessário dividir. Quem quer ou quem desejaria ou desejou estar totalmente impedido ou desimpedido, melhor dizendo, para servir a Deus. Quem não é casado e deseja exercer o ministério solteiro, realizar a obra de Deus solteiro, para dedicar-se para dedicar tempo integral ao Senhor, faça isso. Porque a única maneira de dedicar tempo integral, desimpedidamente, à obra de Deus, é estando solteiro. E olha que ele vai ter que dividir tempo com a vida profissional, se não for um obreiro de tempo integral. O total desimpedimento para a obra não acontece na vida de obreiros casados.
porque estes precisam administrar bem o seu tempo, dividindo com a esposa, com a mulher. Eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido, testemunhos de obreiros falando da falta, da muita falta, ou da total falta de tempo para a mulher. Eu já ouvi obreiros falando isso até num tom de que estava fazendo uma grande coisa. Já ouvi obreiros se vangloriarem na tribuna, dizendo: irmãos, eu estou tão envolvido com a construção que nem tempo a minha esposa não tendo mais. Orgulhoso.